senhor presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, senador Fabiano Contarato, ministro Marcelo Queiroga, seja muito bem-vindo aqui a essa comissão. Estou vendo que tem também integrantes de sua equipe aqui. Antes de fazer as perguntas, eu queria novamente fazer uma reflexão aqui nesse plenário, né? Nós participamos de uma CPI que o Brasil, boa parte do Brasil acompanhou no ano passado, foram 6 meses de trabalho dedicado de cada senador, e que ficou muito evidente, no meu modo de entender, não sou dono da verdade, longe disso, mas ficou muito evidente o interesse político eleitoreiro de se antecipar o calendário com objetivos de projeto de poder, o que eu discordo que seja nosso papel, né? E tanto isso ficou evidenciado como hoje a gente vê a cúpula da CPI alinhados com opositores do atual governo, que tem erros. E eu deixei isso claro no meu voto inseparado, que foi derrotado na própria CPI, mas eu deixei claro, e ontem disse aqui, na presença da ministra Damares, que estava sentado na cadeira que o senhor agora está, que o presidente diz uma coisa, dá declarações contra a vacina, causa aglomeração, usa máscara, não usa máscara, e o governo faz outra. O governo faz o que é correto, pelo menos isso, no meu modo de entender, fica evidenciado com as atitudes que o senhor mesmo tem colocado aqui, fazendo a prestação de contas. Eu não entendo essa falta de alinhamento entre o que fala o presidente e o que diz o Ministério. Eu tenho até algumas perguntas nesse sentido. Mas é bom lembrar que nós podemos ser adversários políticos, mas jamais inimigos. Jamais inimigos. Eu acho que esse clima, a gente tem que fazer o nosso papel, porque nós somos exemplos para a sociedade. Quando a gente faz colocações apontando o dedo, é aquilo que a minha avó dizia, quando você aponta o dedo para o outro, muitas vezes com sentimento negativo dentro de si, tem 3 dedos apontando para você. E o clima está tenso no país. Nós precisamos fazer a nossa parte como representantes dos nossos estados, com o poder que nós temos de fiscalização, mas de diálogo. Por exemplo, eu, senador Fabiano Contarato, nós temos algumas causas em comuns. Espectro da esquerda tem coisa positiva também. Por que tem que se jogar tudo porque a gente discorda? Direita tem coisa positiva. A gente tem que aprender a convivermos como irmãos. Nos une um projeto melhor para o Brasil. Às vezes a gente tem divergência desse ponto de vista, mas faz parte. Agora, o respeito é a regra da boa convivência. Eu só queria ponderar o seguinte: os cientistas estão divididos. Esse é um fato que cada vez fica mais cristalino quando você vai observando o andar das pesquisas. O tempo é o senhor da razão. Hoje mesmo, está estampado aqui, e a gente tem que ter cuidado hoje com relação a matérias, né? Tem que saber a fonte, tem que pesquisar, mas você tem matérias publicadas em grandes veículos, né, do país, que vão mostrando que existe um questionamento cada vez maior nessa questão, por exemplo, do passaporte sanitário, que já devia ter acabado. Não tem cabimento ter passaporte sanitário no país, mas eu estou até com um projeto de lei nesse sentido aqui nessa casa. E a gente vê que, por exemplo, essa questão de vacinação em crianças, e eu digo isso porque tomei vacina, tomei as doses que diziam que eram as doses, que a ciência mostrava, ó, isso aqui são as doses que vai resolver.
Eu tomei. Mas eu vi aqui no Senado Federal, aqui, colegas que tomaram foi 4 doses. Antes dessa nova recomendação, que eu não sei se vai ser, nós vamos chegar à 14ª, à 20ª dose, porque o interesse tem. Interesse de dinheiro tem, lobby tem. A gente sabe, né? Ninguém é bobo. Cada dose dessa que é liberada, que aí vem toda uma... Quantos bilhões significa nos cofres da indústria? Agora, a gente tem que ouvir, que debater, sem ser dono da verdade. No dia que veio cientista e médico renovado para aquela CPI, convidado para dar o contraponto, os senadores se levantam e vão embora. Fica lá alguns, poucos senadores para ouvir. Eu fiquei, porque eu gosto de ouvir os dois lados. Perguntei para quem é contra e perguntei para quem é a favor. Na época dos tratamentos profiláticos, que também fizemos debates aqui no Senado, ouvindo os dois lados. Antes de tudo, antes da CPI. O que eu queria me encaminhar para fazer as perguntas é o seguinte. A Super Interessante sai com uma matéria dessa aqui, ó. Hoje, aliás, ontem, 28 de março, vacina da Pfizer tem eficácia de apenas 12% em crianças. Entenda os motivos. Poxa, a gente está buscando a verdade, vamos buscar. Tem questionamentos, por que nos 2 primeiros anos da pandemia, se todos os cientistas diziam, unanimidade eu acredito, criança não é grupo de risco. Mas foi dito isso o tempo todo. E de uma hora para outra, não, criança agora tem que ser vacinada. A gente fica preocupado como pais, Humberto. E a liberdade dos pais tem que ser garantida. É constitucional. Quando o senhor falou agora há pouco, senhor Marcelo Queiroga, eu queria, de uma forma bem direta, antes de fazer as perguntas, já lhe perguntar. O senhor disse agora, ministro, há pouco tempo atrás, eu anotei aqui, a opinião do presidente sobre a obrigatoriedade de vacinas em crianças é pessoal. O senhor discorda? O senhor acha que deve ser obrigatório? Os pais devem levar, senão as crianças não entram na escola? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Do Ministério da Saúde. Que não está acionando. Bom, obrigado pela pergunta, senador. Nós fizemos uma consulta pública, nós colocamos um parecer do Ministério da Saúde e o primeiro item era no sentido de incorporação da vacina e que essas vacinas não seriam obrigatórias. Não é? E houve também outros pontos que foram colocados na consulta pública, mas no decorrer da consulta pública e da audiência pública foi aprimorado e, posteriormente, saiu a posição final do Ministério da Saúde sobre vacinas não obrigatórias. A Corte Suprema do país enfrentou essa questão em função de uma ação que chegou no Supremo e Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, se manifestou que as vacinas elas seriam compulsórias, mas não poderiam ser forçadas, e que a União, os estados e municípios poderiam, dentro da legislação, adotar medidas para estimular a vacinação. Então, como uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e nós vivemos num regime democrático, onde os poderes eles devem ser observados, naturalmente que o Ministério da Saúde e o ministro ele se submete à decisão da Suprema Corte Federal, no sentido de que essas vacinas não podem ser forçadas. Aí vem a divergência em relação a que medidas indutoras da vacinação nós poderíamos colocar. O que tem sido colocado por alguns estados e municípios é o passaporte vacinal. Então, o passaporte vacinal, em sociedades que são extremamente resistentes à vacinação,
ele pode ter um resultado. E em sociedades que não são resistentes à vacinação, como é o caso da sociedade brasileira, ele pode ter um desfecho diferente. Então, em relação ao passaporte vacinal, eu, como ministro, e considerando a situação do Brasil, eu acho que isso cria mais confusão, isso cria mais divergência do que solução. O que nós temos que fazer são medidas que transmitam mais harmonia para a sociedade brasileira, já que vivemos hoje um momento de grande divisão. Essas vacinas, aqui eu já disse, no caso da vacina da Pfizer, ela passou pelas 3 fases da pesquisa clínica. E essa pesquisa clínica ela foi motivo de publicação em uma revista internacional de fator de impacto elevado, que é a New England Journal of Medicine. Não é? Então, naquela época, essa pesquisa foi feita dentro do cenário da variante Delta. Não é? E essa vacina, mRNA, Pfizer, ela foi produzida com a cepa originária, a cepa de Wuhan. Então, naturalmente, existe um escape da vacina em relação à cepa, seja a cepa gama, seja a cepa delta, e em relação à Ômicron, o escape parece ser maior, sobretudo pelo fato dessa vacina, nessa faixa etária, para reduzir o risco de eventos adversos, aqui eu me reporto especificamente a miocardite, se reduziu a dose em 1/3. Né? Então, por isso é que hoje, quando a gente tem os dados, essa pesquisa, salvo melhor juízo, ainda não foi revisada por pares, ela já foi apresentada para publicação, mas não foi revisada por pares. Essa pesquisa mostra que a eficácia da vacina após as 2 doses, decorrido um certo prazo, é uma eficácia baixa. Né? E os pesquisadores começam a discutir se seria necessário aplicar uma dose de reforço já para essas crianças. Então, é um cenário que a evidência científica vem sendo construída. É por isso que eu acho que é desarrazoado considerar essas vacinas da mesma forma que as vacinas que já estão definitivamente incluídas dentro do Programa Nacional de Imunização. Com as crianças acima de 3 anos, as crianças de 6 meses a 3 anos, também há pesquisas com essa vacina de mRNA, e até agora o FDA não aprovou, se colocou uma dose que seria 1/3 dessa dose das crianças de 5 a 11 anos. E a própria indústria farmacêutica, ela já defende que dentro desse contexto de uma dose mais baixa ainda para essas crianças, já teria que o esquema primário contemplar 3 doses de vacina. As outras vacinas que são utilizadas para crianças são a vacina do vírus inativado. E não há, pelo menos que seja do meu conhecimento, estudos de fase 3 em crianças. Mas países como a China, como o Chile, como a Argentina, a Índia também, eles adotam esse tipo de vacinação com essas vacinas de vírus inativado. E o que nós temos são os dados de efetividade, que são aqueles dados quando começamos a aplicar essas vacinas por uma opinião de especialistas. Então, está sendo construída uma evidência científica mais sólida em relação à vacinação da Covid-19. Agora, opinião pessoal, não tem o fulcro de ter uma opinião científica balizada. Eu penso que vacinas contra a Covid serão uma realidade. Nós não sabemos qual é a vacina que nós vamos utilizar, se será uma vacina que tenha capacidade de evitar diversas cepas, não é? Se nós vacinaremos somente grupos de risco, ou se será necessário vacinar a população toda, se será 1 dose, se será 2 doses. Isso, na minha opinião de médico, dentro de um cenário pós-pandêmico, nós vamos tomar decisões baseadas em dados científicos mais sólidos. Em relação aos custos, só para se ter uma ideia, considerando o custo dessa vacina de mRNA, vacinar a população de crianças de 5 a 11 anos com 2 doses de vacina, isso custaria, se usássemos somente esse imunizante, não o outro, que foi aprovado também pela Anvisa, custaria em torno de 2,6 bilhões de reais. Então, se elencarmos num rol de prioridades em saúde, vacinar essas crianças com essa vacina, cuja efetividade ainda não é totalmente conhecida,
Quero aqui deixar claro que isso não é um desestímulo à vacinação, apenas uma discussão que estamos fazendo em alto nível aqui no Senado Federal. Custa aproximadamente o mesmo do que toda a quimioterapia para o tratamento do câncer no Brasil, que custa 2,6 bilhões de reais. Então, essas análises, elas vão merecer atenção especial, não só do Ministério da Saúde, mas creio que do Poder Público em geral, porque num ambiente pós-pandêmico não é aceitável se pagar um valor tão elevado por vacinas, como tem sido o caso da Covid-19. Perfeito. Eu lhe agradeço, ministro. Inclusive, nessa sua ampla resposta, o senhor já respondeu grande parte aqui de algumas dúvidas que eu tenho. Inclusive, eu estava falando que senadores aqui tomaram 4 vacinas antes disso tudo. 4, 2 aqui no Brasil e 2 fora. Colegas nossos. E se infectaram. E transmite. Então, essa questão de passaporte sanitário não faz o menor sentido. Nós vamos parar com isso quando? Quando que nós vamos parar? Eu sei que isso não depende do senhor. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que lá no início da pandemia tirou atribuições do governo federal e passou para estados e municípios. Por isso que eu acho, e falei isso na CPI... Perdão, o senador, ele só estabeleceu que a competência é concorrente, não falou que se tirou, não. Tá bom? Só para complementar. É concorrente, por isso que eu acho, senador Fabiano Contarato, que os ministros do Supremo, se eu não me engano, na época lá foi o Marco Aurélio, se eu não me engano, que o STF deveria ser ouvido. Ele já saiu, mas a instituição precisa ser ouvida, porque colocar na conta de as mortes na pandemia é muito fácil. É muito fácil apontar o dedo. Mas a gente precisa, até para as futuras pandemias, que segundo os cientistas dizem que virão outras pandemias no futuro, espero que não, espero que essas previsões estejam equivocadas, mas até para a gente saber o que é que nós acertamos, o que é que nós erramos. Sobre essa decisão, por exemplo, do Supremo, tem gente que diz que isso poupou vidas. Tem gente que diz que pode ter tirado vidas, porque fica o governo fazendo uma coisa lá no município estadual, outra, o governo federal outra. É uma coisa que não entra. Sinceramente, eu não consigo entender como é que um carro, eu vejo um carro que tem 4 pneus. Um está alinhado para cá, outro está alinhado para cá, outro do outro lado. Como é que vai andar esse carro? Como é que vai andar esse carro? Então, assim, essa questão de passaporte vacinal, o Reino Unido já deixou, Suécia já abandonou, Finlândia já voltou atrás, e vários outros. Todo dia a gente vê acontecer isso, e o Brasil continua nessa coisa sem lógica. Porque você chega no restaurante, tem que mostrar o que tomou as vacinas, chega lá, senta na mesa, tira. Quer dizer, ia estar contaminando. Está contaminando o estádio de futebol. Não tem lógica isso. Isso prejudica quem? Os pequenos comerciantes. Isso faz com que as pessoas se desestimulem. A Anvisa, ao aprovar a vacinação para crianças de 5 a 11 anos, deixou claro a competência do Ministério da Saúde para a avaliação das possibilidades e condição para a eventual inclusão da vacinação infantil no Plano Nacional de Imunização. Portanto, de acordo com a lei, compete ao Ministério da Saúde a elaboração do PNI, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório, evidenciando tratar-se o Ministério da Saúde da autoridade sanitária competente para isso. É interessante porque o presidente da Anvisa esteve aqui no Senado, em um evento conosco, depois da CPI, já foi agora, nesse ano. E eu perguntei para ele, para o presidente da Anvisa, é obrigatório? Qual é a sua opinião sobre isso?
E ele deixou claro que a Anvisa disse que não, que na opinião, inclusive, dele, não deveria ser. Na opinião do presidente da Anvisa, não deveria ser. Que a competência é dos pais, que tem que zelar pelos seus filhos. Então, eu acredito que a gente não pode, seria autoritarismo, colocar a nossa opinião à frente do que os outros querem, entendeu? Eu acho que não é por aí. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui, ministro, mais uma vez, mas lhe fazer uma pergunta, se o presidente permitir. Se o presidente tem muita tolerância comigo aqui, no tempo, sempre, mas é a última colocação que eu fiz ontem para a ministra Damares, e eu quero fazer para ele, que eu estou preocupado com o avanço, depois da pandemia agora, de problemas de automutilação e suicídio. E essa é uma causa que nos une a todos, porque nós aprovamos, o senador Humberto aprovou, o senador Fabiano, todos nós aprovamos o Plano Nacional de Prevenção à Automutilação e Suicídio, que tem crescido de forma assustadora, e o efeito pandemia foi, segundo os especialistas, determinante para o aumento. É uma pandemia que nós estamos enfrentando agora. Enquanto a gente está conversando aqui, infelizmente, tem casos gravíssimos indo às vias de fato. Eu pergunto para o senhor, ontem terminou a sessão, eu liguei para algumas pessoas perguntando, e o Ministério da Saúde implementou o Plano Nacional de Prevenção à Automutilação e Suicídio? Os questionamentos que chegaram para mim foi que não está implementado como deveria. Não está sendo olhado, sendo dado Eu quero perguntar ao senhor, isso, a informação para mim de pessoas que participaram da legislação, da construção da legislação. O que é que está faltando, ministro, para que esse plano salve vidas, faça um trabalho para o povo brasileiro? Muito obrigado. Obrigado, senador, pelas colocações de Vossa Excelência. Em relação, só um pouco em relação à vacina, né? Mesmo que o ideal seria uma vacina 100% segura, 100% eficaz e que nós precisássemos apenas aplicar uma vez. Essa vacina para a Covid e nem para nenhuma outra doença, ela existe. Infelizmente não existe. E mesmo pessoas que tomaram uma dose, 2 doses, ou uma dose de reforço, ou 2 doses de reforço, elas não são totalmente isentas de se contaminar com o vírus. Mas, seguramente, nós reduzimos casos que necessitam de internação hospitalar, que necessitam de intubação orotraqueal e que infelizmente, pode evoluir para óbito. Então, as vacinas, elas são muito importantes. Eu considero que Vossa Excelência faz comentários procedentes em relação ao passaporte vacinal. É uma medida que, na minha opinião, ela cria mais barulho do que eficácia na ampliação da cobertura vacinal. Dentro de um contexto pós-pandêmico, essas medidas devem ser reconsideradas por quem adota esse tipo de medida em seu estado e em seu município. O impacto de uma pandemia, ele é brutal. Nós temos uma primeira onda que é causada pelos casos agudos decorrentes da infecção, no caso do vírus. Nós temos uma segunda onda que ela é fruto da perda de oportunidade de indivíduos que têm doenças prevalentes. Por exemplo, o infarto agudo, o AVC, não é? Na fase aguda. Temos uma terceira onda, que é a negligência em relação às doenças crônicas, que ficaram sem oportunidade de atendimento na atenção primária. E tem uma quarta onda, que diz respeito à questão da saúde mental, que aí não é só em relação a todos nós que podemos sofrer com a pandemia, com lockdown, com isolamento, sobretudo a população idosa. Há também os profissionais de saúde. Uma questão o meu querido amigo Humberto Costa sabe que é psiquiatra, né? A questão do burnout, que é algo que espreita os profissionais de saúde de uma maneira geral. O Brasil passou por uma reforma em relação à política da saúde mental, a deshospitalização e busca de atendimentos pontuais de pessoas com problemas de saúde mental em hospitais que não são hospitais especializados
por pediatria, agora há de psiquiatria, agora há essa questão da prevenção do suicídio. São muitos desafios. A legislação está aí para ser cumprida. Não é? Eu posso pedir posteriormente, que naturalmente que o objeto dessa convocação era mais discutir a nota técnica, eu não me ative a todos os detalhes dessa questão da saúde mental, mas a nossa assessoria vai se reportar ao senhor e eu mesmo estou à sua disposição no Ministério da Saúde para que possamos discutir amplamente e verificar como podemos melhorar em relação a esse tema específico. Réplica, pode ser, presidente? Réplica? Não, Vossa Excelência já replicou, é porque nós temos ainda uma pessoa inscrita, a senadora Soraya. Mas se Vossa Excelência se comprometer a dizer em 2 minutos... Não, menos que isso. 1 minuto. Pode cravar aí. É só porque a questão de ser concorrente à definição do Supremo Tribunal Federal, que eu falei que retirou atribuições e não deixa de retirar. Inclusive, está aqui, STF reafirma a competência de estados e municípios para tomar medidas contra a Covid-19. Né? Então, a matéria aqui do Jota, que é um dos sites mais especializados jurídicos do país. E o que a gente viu foi isso. O que a gente viu foi o governo federal preocupado, né, porque tinha informações de que o isolamento não ia dar resultado nenhum, muito pelo contrário, né, porque as pessoas iam trabalhar e voltavam, e a gente viu os estados trancando tudo, os municípios trancando tudo. Então, quer dizer, valeu o quê? O que é que valeu nessa história? Foi o que os estados e municípios definiram. Então, houve uma retirada de atribuição, só para deixar claro que na prática foi isso. Obrigado, presidente.